Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia. O programa Teologia em Debate refletirá sobre os grandes temas da teologia cristã e também sua aplicação na nossa vida. Ele é feito para você, pastor, líder, obreiro e discípulo de Cristo que deseja aprimorar seu conhecimento e piedade. Você é o nosso convidado. Boa noite, meus queridos telespectadores, nossos queridos também inscritos do nosso canal Teologia em Debate. Estamos ao vivo. Hoje nós estamos ao vivo com o nosso programa. Nós queremos agradecer a cada um dos queridos que nos ajudam, que nos acompanham nas nossas programações, nos nossos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook. E hoje, não seria diferente dos outros programas, estamos com um tema bastante interessante para nós discutirmos nessa noite. A morte. Por que a tememos? Nós vamos falar sobre esse assunto nessa noite, meus queridos. E para nos ajudar, nós sempre temos aqui alguns pastores que se disponibilizam para estar conosco, nos ajudando. Nós vamos fazer pergunta para os pastores e você também pode estar nos ajudando, fazendo a sua pergunta, deixando a sua pergunta também para os pastores. No devido momento, nós estaremos usando essas perguntas para fazer aos pastores. Lembrando, mais uma vez, o nosso tema, a morte. Por que a tememos? Vamos, então, começar o nosso programa, né? Agradecendo aos nossos queridos que estão conosco, os pastores que estão aqui nos ajudando. Está aqui o pastor Alan Tax, os irmãos já conhecem, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E está aqui conosco o pastor Nilson Reiderick. É isso, pastor? Sim, é isso mesmo. Reiderick. Opa, pastor Reiderick. É Nilson Reiderick, nome chique, né? Então, meus queridos, ele é o pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, pastor? Sim. Onde fica a igreja do senhor? Nós estamos fazendo parte do Ministério do Belém, em São Paulo, da Confradesp, que é a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus. Opa! E a igreja do senhor fica onde aqui em Belo Horizonte? Como é que é? A igreja do senhor fica onde em Belo Horizonte? Eu sou ligado diretamente a São Paulo. Ah, certo. Ligado diretamente a São Paulo, na nossa sede ali na rua Conselheiro Cotegipe. Ah, certo. Nossa convenção, a Confradesp, hoje, ela agrega 11.800 pastores do estado de São Paulo. Ah, coisa boa. Então, meus queridos, esse é o nosso pastor que vai nos ajudar, convidado, né? O pastor convidado. Pastor Luciano. O Luciano Rocha, que está sempre conosco aqui, está de férias, né? Estejam orando pelo pastor Luciano Rocha, por suas férias também, meus queridos. E como convidado está o pastor Nilson Reiderick, que é pastor da Assembleia de Deus. E também está conosco, como sempre, nosso querido pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Para começar, meus queridos, o nosso tema nessa noite, a morte, por que a tememos? Algo curioso que nós temos que pensar sobre a morte é que
é possível que nós não cheguemos a terminar esse programa quando pensamos na morte. Quando pensamos na morte, é possível nós nem amanhecermos o outro dia para estarmos na escola dominical. As incertezas que a morte produz, né? O choque, né, que a morte produz por ela ser de repente, é muito grande. Porque nós não podemos fazer planejamentos, porque a morte ela é incerta. E é possível que o que nós temos planejado, aqueles projetos que nós temos para o futuro, pode ser que muitos de nós, até os irmãos que estão nos acompanhando, pode ser que muitos dos queridos não cheguem a concluir nenhum dos seus projetos. Por quê? Por causa da morte. Por isso, muitos têm medo da morte, exatamente por suas incertezas. Agora, o que é a morte? Em termos gerais, a morte é o término da vida. É a impossibilidade orgânica de se manter o processo homeostático, ou seria o processo legal que produz a vida, que preserva a vida. Então, é o final do organismo vivo, né? Desde o seu nascimento até a sua morte. E segundo o site World Matters, esse site diz, meus queridos, que morre por dia 64 mil pessoas no mundo. Morrem por dia, ou seja, hoje morreram, em média, 64 mil pessoas. E para onde vão essas pessoas? Qual é o destino de quem morre? Nós vamos fazer essa pergunta aqui. E como surgiu a morte? A explicação de como surgiu a morte, se nós usarmos a Bíblia, a morte é resultado do pecado. Segundo o escritor Wayne Grudem, um batista, ele diz assim, biblicamente, a morte é o resultado do pecado do homem por causa da sua desobediência a Deus. O final de um mundo decaído, ou o final de um mundo prostituto, é a morte. Então, meus queridos, vamos pensar nesse assunto, vamos discutir esse assunto nessa noite com nossos queridos debatedores. E eu gostaria de começar fazendo a nossa pergunta para o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, boa noite, pastor. Por que nós tememos a morte? Por que o ser humano teme a morte? Basicamente, por ser uma experiência desconhecida, o ser humano sempre teme o desconhecido, não é? Ele olha com certa perplexidade aquilo que ele não consegue interagir 100%. E com a morte, quando ele vai interagir com ela, ele não existe mais. Então, essa morte traz consigo interrogações. Tem vida depois da morte? Se tem vida depois da morte, como que ela será? Não é? Tem destino depois da morte? Freud vai dizer que o ser humano não se vê morto. E nós também podemos dizer que nós não nos vemos num caixão frio, né, sendo velado algum dia em algum cemitério. Então, a morte causa espanto, sim. E por mais que nós tenhamos convivido com ela em termos de participar de cultos fúnebres, parentes que morreram, ainda ela é uma intrusa na vida do homem, não é? Ela bate à nossa porta, não pede licença e vai ceifando os nossos entes queridos e amigos. Então, por ser intrusa e desconhecida, causa espanto para a gente, né? Ok. Pastor Enilson, baseado na resposta do pastor Luiz Fernando, seria isso então? Uma das causas do medo do ser humano da morte é o desconhecimento dela, não saber qual a finalidade da morte no sentido geral da vida? Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pastor Luiz Fernando, muito obrigado pelo convite. Pastor Cícero, um prazer te conhecer. Amém. Pastor Alain. Bom, você já me assustou logo na sua introdução, que a gente pode não estar aqui depois do programa. Eu quero estar. Eu quero estar com a escola dominical amanhã, mesmo que seja online.
É o medo, é a questão que o pastor Luiz Fernando colocou, é o medo desconhecido. Olha, a morte, ela pode até ser tratada como um tabu, assunto do qual a maioria das pessoas, pastor Cícero, não gostam de falar. Mas seja como for, aceitemos ou não, a morte é um fato. É uma realidade implacável. Ninguém pode negar que um dos sentimentos mais perturbadores é da morte. Agora, pegando um gancho da palavra do Luiz Fernando, do pastor Luiz Fernando, então ninguém sabe lidar com esse sentimento de perda. O grande teólogo e escritor, eu gosto muito de ler, tem aqui na minha estante alguns livros dele, que é o Haldane. O Haldane me escreveu exatamente isso. A morte é a mancha mais negra e mais vergonhosa que existe na face da terra. O sepulcro é o mais repulsivo dos escândalos. Entendendo o pálio de sua corrupção, é mácula ao redor da face do mundo. É por isso que tememos a morte. Ok. Agora, pastor Alain, pensando no medo do ser humano sobre a morte, me lembro das culturas, principalmente na história, você vai ver algumas culturas tentando explicar ou adivinhar culturalmente o que seria uma vida após morte. Nós temos ali no Egito, né, o deus Anubis, e nós vimos que os egípcios tinham mais ou menos uma tranquilidade, né, após a morte, porque eles acreditavam que eles teriam um encontro numa outra vida, né, viveriam uma outra vida. Nós temos, por exemplo, nos dias de hoje, o próprio espiritismo, que de uma forma didática, né, vamos dizer que doutrinariamente, eles trazem essa ideia de que a pessoa não morre. Ela está num lugar, num paraíso, ali, segundo eles, esperando reencarnar. Seria esses casos e muitos outros uma forma do ser humano ter tranquilidade quando pensar a morte, ou seja, o homem busca um refúgio para poder fugir do medo da morte? Meus queridos amigos e pares aqui, né? E é um prazer conhecer o pastor Enilson, né? E também, se nosso pastor Luciano estiver nos ouvindo, vai nosso desejo de, na próximo programa, estar com ele, né? Mas é uma satisfação estar aqui e fazendo ao vivo esse programa. Queria constar aqui também que nós estamos transmitindo esse programa na rádio web da nossa igreja e, segundo já me chegou aqui, tem mais de 20 pessoas ouvindo já o nosso programa lá também. Amém. Então nós temos aqui no YouTube e na rádio web lá da igreja. Bom, na psicologia eu vou responder como psicólogo primeiramente, porque eu acho que os colegas aqui conseguiram colocar diante da questão biblicamente, né? Mas dentro do aspecto psicológico nós temos medo da morte porque a morte mostra nosso lado vulnerável. Ou seja, mostra o lado de que a gente realmente não tem controle das nossas vidas. E o ser humano, no sentido psicológico, ele tem dificuldade para aceitar essa vulnerabilidade dele, entendeu? E dentro desse aspecto, então, fica notório que o homem ele deseja controlar, ter controle, ter governo. E aí nós sabemos que, biblicamente, o homem não tem esse controle, né? Não tem como ele realmente fazer esse autogoverno dele. Então, a gente precisa entender isso dentro do aspecto psicológico, mas a Bíblia que nos dá bases justificativas para a gente pensar que tudo isso, esse medo da morte, está porque a gente não tem um sentido de vida respondido, e que esse sentido de vida só pode ser respondido por Deus, que é o nosso Criador. Ok. Agora, olha para você ver, eu falei para os irmãos que talvez até o final do programa não estivéssemos todos aqui, ó. Cadê o pastor Luiz? Foi arrebatado. Cadê o pastor Luiz? Ele foi arrebatado. Luiz não está aqui, tá vendo, meus queridos? Mas, voltando aqui ao assunto, Pastor Enilson,
Quando nós, cristãos, por exemplo, pensamos na morte, usando o entendimento bíblico sobre a morte, nós não poderíamos pensar na morte como sendo um exercício para melhorar nossa caminhada em vida. Seria a morte, como disse bem o pastor Alain, algo que, por ser tão medonho, pensando com a mentalidade cristã, não seria uma coisa que deveria ser usada na vida nossa como sendo uma maneira de melhorar nossa vida aqui? Por exemplo, Eclesiastes diz assim que nós devemos fazer todas as coisas que vier às nossas mãos, bem feitas, porque para onde nós vamos não há sol, não há dia, não há trabalho. Ou seja, a morte é uma forma de aproveitar a vida. Pastor Cícero, olha, não há assunto, querido, que mais mexe com o homem do que a morte. Em todas as culturas conhecidas, há literaturas, há crenças, há obras de artes, manifestações de medo quando o assunto em pauta é a morte. Veja, o homem busca, pastor Cícero, pastor Alain, diferentes formas de lidar com ela. Mas todos sabem que ela não é amiga de ninguém. Antes, pelo contrário, a morte é o inimigo em comum de todas as pessoas, pastor Cícero, em todos os lugares. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, 26, pastor Cícero, pastor Alain, ele diz o seguinte, veja, olha que coisa impressionante. Ele diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ou seja, a morte é um inimigo em comum de todas as pessoas em todos os lugares. A morte é inimigo a ser destruído, ou seja, é inimigo a ser vencido. Então, veja bem, nessa retórica, pastor Alain, pastor Cícero, nessa retórica de Paulo em 1 Coríntios 15, 26, nessa retórica paulina, pastor Cícero, a morte usa o pecado como um ferro pontiagudo que crava de forma cruel suas vítimas até destruí-las. Esse medo na morte é que me faz ter temor. Esse medo da morte é que me faz ter tremor também na minha vida espiritual. Por causa da sua íntima relação com o pecado, a morte não é boa para ninguém. Mas tem uma coisa, pastor Cícero, dela ninguém escapa. Agora surge aquela pergunta. Não sei se vocês pegaram aquela fase, eu peguei muito aquela fase de evangelizar com folhetos na rua. Tinha um folheto que dizia assim, onde passarás a eternidade? Lembra desse folheto? Conheço demais. Mais impactava as pessoas, porque todo mundo tem medo da morte. Bom, aí veio o espírita para amenizar e disse, a reencarnação. Aí veio o catolicismo corrompido, teologicamente falando, e diz assim, há o purgatório. Mas a Bíblia, que não precisa ser atualizada, diz assim, ao homem está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. É a Bíblia. Perfeito. Perfeito, pastor Enilson, perfeito. Aliás, o pastor Luiz, a gente achou que o senhor tinha ido, viu? Eu achei que tinha sido arrebatado. Mas você está aí, né? Eu fui e voltei. Coisa boa. Eu quero mandar um abraço aqui, pastor Luiz, antes de falar com o senhor, para o Ricardo Raias, porque eu falei que os pastores estão sempre aqui, toda semana, né, para responder as perguntas, e ele falou assim, e eu também estou aqui toda semana. Ô, Ricardo, muito obrigado, Ricardo, por sua ajuda, viu, no nosso humilde programa. Mas, pastor Luiz Fernando, o pastor Enilson respondeu a pergunta aqui brilhante, né, falando sobre qual proveito nós tiraríamos da morte para a vida. Ele acredita que a morte teria pouco proveito, né, porque ela é nossa inimiga. Mas pensando na questão da morte como sendo um pensamento constante no homem, há momentos, pastor Luiz, em que o homem não pensa na morte. Aliás, existe um sentimento no mundo, né? Existe uma cosmovisão no mundo chamada hedonismo, que muitas vezes afasta o homem de pensar que um dia ele vai morrer.
Nós vivemos uma sociedade, né, que os jovens, por exemplo, né, brincam com a vida e brincam com a morte, na verdade, pensando que talvez a morte não exista. Pastor Luiz, falando como Nietzsche, a morte não existe? Pensando como os aniquilacionistas, morreu, acabou? Pois é, esse é um dilema que a sociedade nossa custa a digerir ou a trabalhar. Com esse ativismo extremo que nós temos vivido e a busca pelo prazer de um modo exacerbado, essas grandes questões da vida, que são clássicas, né? Por que é que eu estou aqui? Para onde que eu vou depois que eu morrer? Né? Qual o significado da vida? Isso não é mais trabalhado pela sociedade. Nós estamos no ativismo total. Eu escutava um especialista em internet dizer o seguinte: nós trabalhamos com a perspectiva de viciar o nosso usuário em sistemas. Ou seja, os algoritmos que são lançados pela internet vão chamando tanta atenção do consumidor que ele não tem tempo de pensar nas grandes questões da vida. Por exemplo, a gente diz que, em média, a pessoa passa 8 horas por dia na internet. Como pensar na morte? Se ela não pensa na vida, não é? Para ela, a vida não tem significado. Por isso que ela anula a questão da morte. Mas é interessante, quando a perspectiva da morte se aproxima através de um acidente um automóvel, ou o nosso corpo falha, então nós pensamos nela sim, não é? O próprio ateu, quando chega nesse limite, ele lembra de Deus de qualquer maneira, não é? Então, a morte, ela existe, é uma realidade, e ela pode ser uma porta que vai me colocar face a face com o Criador, ou o oposto disso, não é? Sim. Então, Paul Tillich, o teólogo, vai dizer que a morte é o não ser, né? Claro. Nós não pensamos em deixar de ser, ou seja, o não ser. Pensamos em ser, né? Fazemos planos, sonhos e esperamos que dê tempo da gente realizá-los. Mas essa realidade, ela foi vencida lá na cruz do Calvário com a ressurreição de Cristo. Por isso que para o cristão, a morte, ela é uma porta de entrada na eternidade com Deus. Quando Voltaire, o sábio da Revolução Francesa, estava morrendo, tinha ao redor do seu leito alguns ateus. E Voltaire falou assim: estou indo para um lugar escuro e trevas, alguém tem luz para me dar? E os seus colegas filósofos ateus estavam de braços cruzados. E ele perguntou assim: vocês vão ficar assim, me olhando? E eles disseram assim: queremos saber como é que morre um ateu. Quando Moody estava para morrer, ele falou assim: se isso é a morte, bem-vinda seja, porque me aproxima do meu Salvador. Essa é a diferença. Glória a Deus. Agora, pastor Alain, pensando clinicamente, quando que a morte se torna uma fuga ou até se torna algo patológico? Por exemplo, a pessoa que de tanto medo de morrer, ela adentra naquela clínicas de estética. Às vezes a pessoa está com uma certa idade e ela busca exercícios físicos e é uma fuga da morte, é um medo de morrer. Ou pessoas, por exemplo, que se apegam a outras. Tem pessoas, por exemplo, que pensam que a vida é a outra pessoa. E quando a outra pessoa morre, ela morre também. Como diagnosticar o efeito negativo da morte em certos casos? Bom, você falou a sua pergunta, sim, eu posso entender em vários ângulos. A pessoa provavelmente, clinicamente, ela está em sofrimento, né? Em alguma coisa. Né? Pode ser um sofrimento em relação à perda de algo, de alguém ou de algo, porque quando a gente fala de perdas na nossa vida, no sentido psicológico, o luto não é só o luto em relação a alguém que morre, mas é tudo aquilo que nós perdemos. Por exemplo, uma pessoa perde o seu emprego, ela também entra num estado de luto, né? A gente olha ela também vivendo
vários processos de luto, igual como se tivesse perdido alguém, né? Sim. Então, eu posso olhar essa pergunta aí por vários ângulos, mas com certeza o sofrimento está presente ali, né? E diante de perdas, nós temos dois caminhos. Ou nós aproveitamos esse momento de perda e, como diria alguém, crescemos com isso, nos tornamos melhores, ou nós ficamos amargurados. Então, é diante de um sofrimento que a gente precisa levar ela clinicamente a refletir em que ponto esse sofrimento a faz melhor, ou ela fica mais amargurada e entre no estado que caminha para uma depressão, para uma melancolia, que já é um estágio psicológico muito mais avançado, né? Já é uma patologia mesmo, como você fez na sua pergunta. Mas eu acredito que as perdas, como eu disse agora há pouco, nos mostra a nossa vulnerabilidade, mostra que nós não temos controle, mas ela também tem um sentido da gente falar assim, peraí, eu tenho que refazer a minha vida, eu tenho que reconstruir, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que ter uma resolução na minha vida. Então, dentro do aspecto do que Deus quer nos ensinar, eu acredito que o sofrimento no olhar de Deus é um olhar pedagógico. Ele quer nos ensinar, ele quer fazer a gente amadurecer, ele quer fazer com que a gente cresça, ele quer que a gente desenvolva. Então esse é o olhar bíblico. Nós não fugimos do sofrimento, né? No olhar bíblico, nós não temos teologia da prosperidade para dizer que o sofrimento é pecado. Não, existe sofrimento que vem realmente por causa da nossa natureza pecaminosa, de um mundo caído, com certeza, mas a gente não foge do sofrimento. A gente entende que o sofrimento é como se fosse o formão de Deus, como é na mão de um escultor, onde Deus vai moldando, trabalhando nas nossas vidas. Então, essa pergunta sua pode me levar a pensar dessa forma. Sim, é exatamente que eu fiz essa pergunta, porque me lembrei de um artista muito famoso, morreu há alguns anos, chamado Walter Mercado. E ele falava muito de não querer morrer. Já estava com mais de 80 anos, cheio de plástica. Ele vivia todo ornamentado, cercado de pessoas, queria ficar andando sempre em grandes hotéis, lugares bem movimentados, sofisticados, e ele falava assim, sempre do amor à vida. E aí o repórter perguntou para ele assim, mas doutor Walter, que ele era uma pessoa que lê horóscopo, né? Perguntou para ele assim, mas o senhor não tem medo da morte? O senhor já é de idade, o que o senhor acha da morte? Aí ele falou assim, não, morrer? Eu não vou morrer. Quando eu passar dessa vida para o outro plano, eu estarei vivo no outro plano. Então, é tipo uma fuga, não é, pastor Alain? Uhum. Essa ideia de imaginar que você não vai morrer e passar pela morte e estar vivo em um outro lugar, sem ter base bíblica, normalmente nos seres humanos, nas pessoas, é um tipo de fuga, não é isso? Um dos estágios, uma das fases, né, melhor dizendo, no processo de luto é a negação. Então, a gente negar, né? E a gente faz isso de várias maneiras. Essa pessoa, provavelmente, ela já entrou num sofrimento, né, em relação à morte, e ela vive essa negação da morte. E ela quer negar fazendo isso tudo que você mencionou, tentando fugir dela. Mas, na verdade, ele não quer aceitar a realidade de que há uma finitude para a vida. Ok. Cícero, Agora... deixa eu só lembrar aqui, eu me lembro que anos atrás, numa denominação aqui em Belo Horizonte, eles tinham um lote num bairro e não tinham dinheiro para construir a igreja. E isso chegou até os Estados Unidos, onde o empresário, membro de uma igreja dessa denominação, mandou o dinheiro para construir a igreja, mobiliar, colocar o som e colocou algumas exigências. Eu quero estar presente na inauguração e coloca uma placa em frente à igreja, e os dizeres dessa placa eram o seguinte, e esse senhor
agradecia a Deus pelos 3 dias de vida que o seu neto havia tido e pela oportunidade de conviver com ele 3 dias. E por causa disso, ele ofertou uma quantia financeira de tal maneira que construiu uma igreja para a glória de Deus. Então, a tentativa de negar a morte, ela é essa fuga da realidade última do ser humano, né? Nós vamos chegar lá. Esse irmão em Cristo tratou a morte como um momento de louvor a Deus e de edificação do reino de Deus. Ok. Então, isso é que é para a gente interessante. Outra coisa, o autor Benjamin Scott, que escreveu o livro As Catacumbas de Roma, lá no seu livro, né? A CPAD parece que produziu esse livro, né, Nilson? Uhum. E ele vai dizer assim, que as lápides dos túmulos antes de Cristo diziam assim: a desgraça da morte se abateu sobre tal família. Nós choramos a perda de um ente querido. Depois de Cristo, mais ou menos assim: dorme aqui o irmão fulano de tal e aguarda a ressurreição em Cristo. Olha a diferença de postura mental antes e depois de Cristo. Essa realidade última não tem como negar, não é? E não existe, conforme o pastor Enilson lembrou lá de Hebreus, possibilidade de retorno nessa vida, nem de melhora depois que a gente sai daqui. Ok, verdade. Pastor Cícero, pode falar. Pastor Cícero, pegando esse gancho do pastor Alain e do pastor Luiz Fernando, o Salomão, por isso que ele foi o homem mais sábio do mundo, né? Ele tinha por opção estar num velório, porque o velório lhe trazia algumas reflexões, do que numa festa. Por quê? Porque o velório traz grandes reflexões. A minha mãe, quando estava para partir para a eternidade, morrer, com 92 anos, ela estava no CTI, e os 5 filhos, eu e meus 4 irmãos, reunimos em torno do leito dela e pedimos à diretora do hospital para a gente cantar um hino. E nós cantamos o hino Mais Perto Quero Estar. Quando nós terminamos de cantar o hino, a mamãe fechou os olhos e partiu para a eternidade. Ao lado, a psicóloga do hospital, a médica, me chamou e disse: pastor, eu nunca vi uma morte mais bonita do que essa. Eu digo, porque Deus tem prazer na morte de um salvo. Então, a morte, ela pode ser muito feia para aquele que não tem certeza do que vem do outro lado. Uhum. Mas para aquele que tem certeza que ele fecha os olhos aqui e abre lá em cima, a morte é uma festa. Ok. Agora, pastor... Aqui no nosso programa a gente já falou. Só lembrar aqui que Davi, quando perdeu o seu filho, ele deu uma festa. E aí perguntaram para ele: como é que você vai dar uma festa com o luto do seu filho? Ele falou assim: ele não pode voltar aqui, mas eu vou estar com ele um dia. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu queria falar o seguinte, que você vê, a palavra de Deus ela quer construir uma nova cosmovisão da vida. E a gente sabe que essa cosmovisão de Deus é nos ensinando a viver a partir da morte. Qual que é o centro da nossa fé? Não é a morte de Cristo por nós? Então é dentro desse aspecto que, infelizmente, as pessoas querem desacreditar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela está realmente alicerçada naquilo que é o que vai dar sentido. A gente fala assim: eu quero um sentido para a vida. O sentido está no morrer. Está no morrer. Para a gente saber viver. Porque a gente só vai valorizar, dentro desse aspecto, a vida a partir daquilo que a gente compreende, que quem é o Senhor da vida é aquele que nos dá essa vida. E Ele nos dá a vida a partir daquilo que o Filho dele, Jesus, fez na cruz por nós, morrendo em nosso lugar. Então, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura que não valoriza, né? Eu não estou dizendo que tem culturas que celebram a morte, colocam ela dentro de um lugar que para nós é muito estranho. Mas
em termos culturais, não estou dizendo que existe cultura melhor que outra, mas eu estou dizendo que em determinados lugares as pessoas têm muito mais aceitação em relação à morte do que em outras culturas. Ok. Tem uma pergunta aqui, pastor, é para o pastor Luiz Fernando. A pergunta da Josilene. Conhece, pastor Luiz? Conheço. Josilene Souza. Ela pergunta assim: o medo da morte é para o cristão ou para o não cristão? Aí nós vamos responder sim, sim e não, não. Né? O ser humano, o cristão, por ser humano, ele teme sim a morte, não é? Porque é uma sensação na vida aqui e no agora, não é? Mesmo que nós tenhamos a esperança de Cristo conosco e a certeza de salvação, nós não adentramos o céu ainda, não é? Nós temos a certeza que estaremos com Cristo. Mas o chegar da morte pode causar, sim, medo. Não é? Esse medo natural, humano, que todo mundo tem. Não é? Nós, como cristãos, não deixamos de ser seres humanos. Nem nos tornamos supra-humanos. Não é? Nós choramos com a perda de um ente querido. Nós choramos quando nós estamos percebendo que amigos estão indo embora. Há mais ou menos uns 3 meses, eu perdi meu irmão, não é? A dor da separação, ela existe sim. Agora, para o não cristão, o medo daquilo que vem pela frente, como disse Alain, é porque ele não tem nenhuma base para poder alicerçar a sua esperança. Jesus falou assim lá em João, né? Eu vou preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, também vocês estarão. Então, olha que coisa gostosa e bacana de saber. Lá na cruz, quando aquele ladrão falou para Cristo, ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa transcendente, rica, não é? Então, esse medo, nós trabalhamos esse medo com a esperança da vida eterna que Cristo nos dá. E uma coisa importante, praticamente, só o cristianismo traduz essa esperança para o ser humano, não é? Nós não podemos dizer que Buda ele traz essa esperança, nem que qualquer outro líder religioso traga esperança, mas Cristo ressuscitou. E a sua ressurreição é a nossa ressurreição. E nós cantamos, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Que legal. Aliás, pastor, pode ir. Pastor Luiz Fernando, nessa resposta a essa irmã, me fez lembrar. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, num grande congresso, e uma irmã pediu a oportunidade para dar um testemunho, e ela falou assim: irmão, eu já estou com saudade do céu. Aí teve um pastor que estava do meu lado assim, me chamou a atenção e falou assim: essa irmã está errada. Como é que ela pode ter saudade de um lugar que ela não conhece? Eu digo aí que você está enganado. Nós somos exilados. A gente já sabe para onde a gente vai depois da morte. Então, para o céu, para o crente, o céu não é uma casa estranha. É por isso que nós não temos medo da morte. Nós podemos temer. O pastor Luiz Fernando foi muito feliz. Nós não sabemos lidar com o sentimento de perdas. Nós não sabemos lidar com a morte. Mas eu tenho certeza, se eu estiver preparado, a morte para mim é uma coisa que me dá tranquilidade. Eu vou fechar os olhos aqui e abrir lá. Ok. Cícero, Stanley Jones, o grande missionário metodista, ao voltar de uma viagem do Oriente para os Estados Unidos, o avião dele passou por uma grande turbulência e todo mundo gritando, achando que ia morrer. E ele, sentado em sua cadeira, ele orou assim: Senhor, a minha vida tem gravitado em torno de Jesus. Se ela chegar hoje ao fim, eu sei que eu gravitei no lugar correto. Eu descanso em Ti. Glória a Deus. Essa é a grande verdade, não é? Glória a Deus. Agora, pastor Alain, como o ser humano não consegue, na sua maioria, né, dominar a morte, compreender a morte, nós poderíamos dizer que uma das maneiras de entender a morte seria que ela é uma punição
Ou seja, a pessoa está assim, meu Deus, eu vou passar pela morte, mas por quê? Por que eu vou morrer? Entender que ela é uma punição do Senhor por causa do pecado. Seria essa uma das formas? Olha, na cabeça do ser humano pode passar tudo, inclusive isso, né? Olha, gente, a morte, dentro do contexto secular, vamos dizer assim, sem o amparo bíblico, sem esse amparo espiritual da qual Cristo nos dá, a morte ela se torna realmente uma punição mesmo. As pessoas acham que elas compreendem a morte como algo assim, eu tenho que fazer uma coisa grandiosa, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer isso, tentando de alguma forma atenuar essa questão da morte, né? Mas é uma questão que a gente sabe que, olhando do aspecto bíblico, ela está correndo atrás do vento, né? Está tentando achar uma solução aí que não existe, né? Por ela mesma, por conta dela, não vai achar, né? Então, até a Verônica Falcão aqui escreveu aqui: algumas pessoas me criticam porque a reação que tem em relação à morte é tranquila. Muitos ficam chocados e me rotulam de esquisita. Você vê, olha só o que essa Verônica vive em função da reação dela em relação à morte, né? Vão achar esquisito o pastor Enilson falando como ele falou, vai achar estranho o que a gente está falando, porque eles não compreendem isso. Então a morte sempre vai ser uma coisa muito longe, aquém, né? E aí por isso as religiões nasceram, né? Elas nasceram para tentar responder essa pergunta, mas nenhuma delas tem essa capacidade, porque a única que conseguiu provar e vencer a morte foi Cristo, que é o cristianismo, né? Então todos os outros morreram e estão lá nos seus túmulos. E Jesus não, ressuscitou, venceu a morte, e é isso que dá todo o sentido para nós sermos tranquilos em relação à morte, não acharmos como punição, mas sermos atingidos por esse sentimento que o pastor Edilson soube passar tão bem, né? Eu estou pronto, se eu fechar meus olhos, estou tranquilo. Glória a Deus. Até pensando, né, falando sobre a morte, né, pensando nesse tema, nós temos que lembrar que hoje é 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma Protestante, né? E os irmãos devem lembrar, né, devem saber que uma das causas, né, da revolta de Lutero contra a igreja foi exatamente as indulgências. O Papa da época, né, Leão X, muitas pessoas devem não saber da história, né? Mas, na verdade, o que acontece? O papado, o clero ali estava devendo dinheiro para um banco. O banco chamava Banco Fuller. Estava devendo muito dinheiro. Eles estavam querendo construir a Basílica de São Pedro e estavam devendo muito dinheiro por conta de arcebispados, que eram terrenos que eles tinham ali na Europa, ali. E o Papa da época decidiu vender terreno no céu. E ele dizia o seguinte: quanto maior, né, a quantia de dinheiro que a pessoa dava, né, maior o perdão dos pecados. E fora isso, a retirada também da pessoa do purgatório. A pessoa sairia do purgatório e passaria para o céu. Então a Igreja Católica naquela época já tinha uma resposta para o povo, né? E naquela época a Igreja vivia de lendas e contos imaginários, né, para enganar o povo. Falava assim: olha, vocês, quando morrerem, vocês vão para o purgatório. Como o pastor Alain acabou de falar. Como o ser humano cria, né, portas ou inventa coisas para poder definir o que é a morte. Então a própria Reforma Protestante veio nos esclarecer profundamente o que acontece com o cristão depois da sua morte. O cristão, depois da sua morte, ele vai para Cristo. Ele vai para a eternidade. Ele vai vamos dizer assim, para o paraíso, né? Como o Senhor Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E eu acredito que é isso que está faltando em muitas cabeças e muitas pessoas. Eu lembro do Nietzsche, e eu lembro quando o Nietzsche se revolta contra a igreja,
uma das suas defesas era dizer, a pessoa morre e quando morre acaba. Depois João Paul Sartre vai trabalhar isso no niilismo, não é, pastor Luiz Fernando? A pessoa morre e tudo acaba. Nós podemos dizer isso, pastor Luiz Fernando? Eu já perguntei isso para o senhor, mas vou voltar essa pergunta de novo. Porque nós temos alguns irmãos que defendem o aniquilacionismo, que é a ideia de que a pessoa morre e acaba. Acaba, pastor? Depois que morre, acaba, finaliza tudo? Vamos pensar no seguinte: Deus não cria nada para o nada. Deus só cria com um propósito, não é? Nós podíamos perguntar, por que é que Deus não destrói o diabo? Porque o plano de Deus não é destruir, não é? Ele pune, mas não destrói. E aí eu queria passar a pergunta para o pastor Enilson. Sim. Ô, pastor Enilson. Como é que fica, pastor Enilson, a questão do sono, né? Pastor Luiz Fernando, pastor Alain, pastor Cícero, a morte, escreva bem, abra aí alguma coisa, abra o espírito de vocês. A morte, ela é como um sono sem sonho. A morte é como um sono sem sonho. Na verdade, a Bíblia chama a morte de sono. Se você analisar o Novo Testamento, você vai encontrar 54 vezes Jesus falando sobre esse sono. Jesus, ele ensinou que a morte é como um sono. Ele disse ao seu discípulo, nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou lá para acordá-lo. Houve aquela confusão naquela interpretação, aí Jesus já foi explícito dizendo, Lázaro morreu. Então, veja bem, só que quando nós falamos de sono, nós devemos tomar cuidado com a doutrina da senhora Wright, da doutrina adventista, porque ele prega o sono da alma. Na realidade, quem dorme é o corpo. E Paulo foi muito explícito no que ele falou. Quem dorme é o corpo, a alma não. Não, devemos tomar cuidado, mesmo porque, pastor Luiz Fernando, pastor Cícero, pastor Alain, há 3 sentidos de morte nas Escrituras. Você não pode fugir dela. Primeiro, que é a morte espiritual. Segundo, a morte física. Terceiro, a morte eterna. E todas as 3 mortes está explícito na Bíblia. A morte espiritual. Pastor Alain, na última intervenção dele aqui agora, ele falou sobre essa questão da morte por causa do pecado que entrou no mundo. Veja, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando Paulo, pastor Luiz Fernando, escreveu, e foi categórico, quando ele escreve em Romanos capítulo 5, 18, os irmãos sabem de cor, ele diz assim, olha como é que ele foi perfeito, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Veja, o pecado atraiu a morte. Então, a morte não é uma companheira agradável. Por quê? Porque ela veio através do pecado. Então, o primeiro sentido de morte é a morte espiritual. E nós já discutimos isso, pastor Luiz Fernando, lá no grupo. Todos nós experimentamos essa morte espiritual mediante a prática universal do pecado. Nós até discutimos isso no grupo com a gente. Então, Adão e a sua herança. É por isso que precisamos nascer de novo em Cristo. Esse tipo de morte espiritual é experimentado em vida. Essa é a morte espiritual. Bom, vamos lá. Eu gosto muito de citar a Bíblia, porque aí ninguém pode nos refutar. Quando Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 15, 21 e 22, Paulo fala assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Vamos lá. João capítulo 3 e 3. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de novo. O que é nascer de novo? Por causa da morte espiritual. Vamos lá, Efésios.
Olha o que Paulo falou aqui na carta aos Efésios. Mas Deus é que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Pastor Luiz Fernando, Tiago, o grande apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, no capítulo 1 e 15, ele fala assim: então esse desejo, tendo concebido, numa tradição menos erudita, fala, tendo consumado, dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Então, em primeiro lugar, você tem a morte espiritual. Em segundo lugar, você tem a morte física, essa que nós estamos discutindo, essa que pastor Alan está discutindo, essa que pastor Luiz Fernando está discutindo, que pastor Cícero está discutindo, e como regra divina, meus pastores, todas as pessoas deverão experimentá-lo, com exceção de Enoque, de Elias, e os crentes que serão arrebatados na vida do Senhor. São os únicos que não provaram e não provarão a morte física. Então, só para finalizar esse meu raciocínio, então a morte física é a morte do corpo, o pastor Cícero colocou no início aqui, né? Ele veio do pó e do pó há de tornar. No nosso livro, sobre o Tratado das Últimas Coisas, eu falei sobre a natureza da morte física. O que é morte física? É deixar o tabernáculo. O que é morte física? É seguir o caminho por onde não se tornará. O que é morte física? É descer ao silêncio. O que é morte física? É tornar-se em pó. O que é morte física, segundo Jó 14:2? É fugir como a sombra. E para finalizar essa parte, o pastor Luiz Fernando me provocou, tem uma coisa interessante, que nós não podemos fugir dela. Primeiro, é a morte espiritual. Todos nós estávamos mortos em pecados. E fomos ressuscitados com Cristo e vivificados. Segundo, a morte física, ninguém vai fugir dela. E agora, a morte eterna. Vocês já perceberam que é uma doutrina praticamente esquecida? Falar sobre morte eterna. O que é a morte eterna? Também chamada de segunda morte. Todos os que morreram fisicamente, sem salvação, estarão imediatamente condenados à morte eterna. Eu chamo isso, pastor Luiz Fernando, para terminar, de morte escatológica. Eu chamo isso de segunda morte. Esta é a morte terrível e é decorrente da morte espiritual. Ela também significa uma separação espiritual de Deus, mas dessa vez uma separação eterna. Os que passaram por essa morte, que também é chamada de segunda morte, terão como destino final o local de tormentos eternos, comumente chamado pela Bíblia de inferno e lago de fogo. Bom, temos que mostrar na Bíblia. Apocalipse 24 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Finalizando, será a morte que ocorrerá depois do juízo final, onde haverá separação definitiva dos justos e dos ímpios. Para essa morte não há solução. Aí o pastor Luiz Fernando pode me perguntar: pastor Enilson, então há solução para as outras duas mortes? Sim, há solução para a morte física, a ressurreição física do corpo. Pastor Enilson, há solução para a morte espiritual? Sim, é crer em Cristo agora. Mas aí eu pergunto a vocês: há solução para a morte eterna? Não. Morreu sem Cristo. Não há purgatório, não há reencarnação, não é o que Sócrates pregou no mundo das ideias, não é que Pitágoras pregou no mundo das ideias, não é que o hinduísmo prega, não é o que o catolicismo prega. Morreu sem Jesus, segue-se ao juízo. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Não há reencarnação, não há purgatório. Perfeito. O Luiz Fernando foi me provocar, Pronto. Eu estou lembrando aqui que nem Billy Graham, no seu auge, fez uma fala dessa, pastor Enilson. Mas olha aqui. Eu sabia que você ia me dar uma catucada. Pegar um gancho na fala do pastor Enilson, nós já estamos para terminar. Essa morte espiritual, todo ser humano já nasce com ela. Isso. Que Cristo veio a esse mundo realizar o que nós não conseguiríamos fazer. Verdade.
Por isso que negar a Cristo é viver essa segunda morte antecipadamente, em tese, né? Em tese. Aqui eu queria lançar um desafio para o nosso ouvinte e aquele que está nos assistindo. Se não existe vida eterna com Cristo, se tudo termina no túmulo, o ateu e o cristão, se o ateu morrer e não existir nada mesmo, ele não perde nada. E o cristão também não perde nada. Porque tudo vai acabar no túmulo frio. E depois vai virar pó. Mas se a Bíblia tiver 1% de razão, o ateu, quando morrer, ele perde tudo e o cristão ganha tudo. Ok? Por isso que partir do princípio que a Bíblia não é verdadeira é arriscar a eternidade por uma questão de 1%. Realizar aquilo que nós não conseguiríamos fazer. O pastor Enilson foi muito feliz na sua explicação. A morte espiritual, que é separação de Deus, a morte física e a morte eterna. Jesus Cristo veio reaproximar o ser humano de Deus na cruz do Calvário. Ok. Agora, para finalizar, meus queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos queridos irmãos que estão conosco, pensando para trazermos uma mensagem final para os queridos que estão nos assistindo, pensando na vida de Salomão e o seu tratado que ele deixou em vida ainda, né? Vamos dizer que Salomão passou pelas etapas da vida e, nos seus últimos momentos de vida, escreveu Eclesiastes. E, ao escrever Eclesiastes, ele vai escrever um livro cheio de orientações e relacionadas à frustração. Ele vai dizer que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Parece que todo o dinheiro que Salomão teve, todas as mulheres que Salomão teve, todas as possibilidades que o reino e as regalias do seu império lhe deu, não lhe proporcionou uma felicidade no fim da vida. E aí eu gostaria de pedir aos irmãos que, diante da fala de Salomão em Eclesiastes, dizendo, olha, aproveite a vida a cada minuto das coisas que vêm na sua mão, porque para onde você for, ou para onde você vai, que é o túmulo, lá você não tem nenhum sentimento sobre a vida. Lá você não tem consciência nenhuma sobre a vida. Pastor Alain, para nós cristãos, e também para a pessoa que está assistindo que não é cristã, para enfrentar melhor a morte, seria melhor viver bem a vida, plenamente, aproveitar cada segundo de cada coisa, cada situação que vem na sua vida, nas suas mãos, desde circunstâncias difíceis até bênçãos e momentos de alegria, deveremos, para morrer bem, viver bem, como falou Salomão. Salomão, ele enveredou por muitas coisas, né? E a frase predileta dele, em cada uma dessas situações que ele vivenciou, ele termina dizendo, é como correr atrás do vento. Né? Exato. Então, Salomão, ele só vai chegar à conclusão lá no final que a vida só vale a pena se a gente viver para a glória de Deus, né? Quando ele fala, em suma, né? É obedecer a Deus, os seus mandamentos, né? Então, essa filosofia carpe diem, viva a vida intensamente, é uma filosofia humana, né? É uma tentativa da gente afagar essa questão da morte. Mas a palavra de Deus vai dizer que para a gente morrer, e a gente precisa viver para a glória de Deus, né? Aí já seria o corandel, né? A gente viver para a glória de Deus e realmente desfrutar do Criador, né? De entender o sentido daquele que nos deu a palavra para nos mostrar que caminhos a gente tem que fazer, né? Perfeito. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, diz o Evangelho, né? Então, realmente, tem muita gente correndo atrás do vento, buscando realmente abastecer
aquilo que é insaciável. E o pastor Enilson, desenvolvendo aí a provocação dada, ele colocou realmente em síntese, claro, realmente, essa morte espiritual, né? Que nós já nascemos com ela, e a gente só pode receber a vida de Jesus porque ele morreu por nosso lugar, né? Ele assumiu, né, no nosso lugar, e assim a gente pode ter a vida dele. Na verdade, eu estou morto, eu preciso receber a vida de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor Luiz Fernando, pensando nesse mundo existencialista, em que a morte de uma pessoa e a morte de um animal, nós vemos a morte da pessoa tendo menos valor do que a morte do animal. Aliás, dependendo do animal que você matar, você vai preso imediatamente. Fica trancafiado na cadeia, às vezes sem poder pagar fiança. E às vezes matar uma pessoa tem se tornado algo tão banal que a morte tem se tornado uma coisa comum. Basta ver os noticiários, basta ver os jornais. Isso, pastor, está mostrando que a morte tem se tornado na sociedade uma barreira a ser transpassada, no sentido de que eu não tenho medo da morte e não me interessa o que vou viver depois da morte. O que a sociedade de hoje, existencialista, tem demonstrado diante dessa visão de que a morte não vale nada? O que o senhor tem para nos falar? Pois é, essa forma de pensar somente mostra o vazio humano perante as grandes questões da vida, não é? Nós temos aqui no Brasil leis que punem, assim, severamente quem castiga, por exemplo, mata um animal, e estamos aí discutindo se pode praticar aborto ou não, né? Então, o ser humano no útero materno não tem valor porque a filosofia presente vai dizer que a mulher manda no seu corpo, não é? Só que esse corpo da mulher tem um outro corpo dentro dela que precisa do corpo da mulher para sobreviver, né? Então, essa tentativa de anular através de baratear a vida não vai levar a lugar algum, não é? Nós vamos somente nos empobrecer. Voltando na fala de Reverendo Alain, e a sua, que Salomão vai dizer que vaidade das vaidades, tudo é vaidade, e vaidade é correr atrás do vento, Paulo vai dizer o seguinte: eu luto como aquele que não esmurra o vento, não é? Porque Paulo entendia que, como Alain bem disse, que se fizermos tudo para a glória de Deus, nós temos galardão também. Então, o cristianismo não somente aponta para a eternidade segura, mas também que Deus vai nos galardoar, vai nos presentear com comportamentos aqui na Terra que foram para a glória dele, né? Amém, amém. Pastor Enilson, nós começamos o nosso programa com o tema a morte. Por que a tememos? Eu gostaria de finalizar com o Senhor nos ajudando, que muitas vezes nós tememos a morte, ou até o cristão teme a morte, porque não entendeu a obra de Cristo na cruz. Será que esse medo, que às vezes até muitos cristãos têm da morte, é resultado do nosso fraco e nosso triste evangelho que nós estamos vivendo? As pessoas estão abandonando a palavra de Deus, estão se apegando a coisas seculares e por causa disso tem medo da morte, porque uma vez que você não entende a palavra de Deus, você não compreende a obra de Cristo para a vida da igreja. Bom, eu quero realmente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aí com todos vocês, pastor Luiz Fernando, pastor Cícero, pastor Alain, esse grande psicólogo. Eu quero responder essa sua pergunta e, em seguida, as minhas considerações finais, usando o que você acabou de dizer sobre a questão de não ter medo da morte quando você tem Cristo. Irmãos, para lidar com o medo da morte, Deus enviou o seu Filho, não apenas para tirar um homem da escravidão, do medo, mas para dar a ele a esperança de vida eterna. E eu quero, minhas palavras finais,
dizer uma coisa, para que a gente não tenha medo da morte, nós temos que parar de reposturar o véu que Cristo rasgou na cruz ou no templo. Se a gente parar de reposturar esse véu que ele rasgou na cruz, nós vamos ter uma surpresa agradável. Que momento ímpar, que cena maravilhosa. Quando ele chegar para Cícero, quando ele chegar para Alain, para Luiz Fernando, dizer: vinde, bendito do meu Pai. Vem comigo, o céu é logo ali. Valeu a pena ter morrido por você. Amém. Nós não temos que temer a morte. Nós não temos que temer. Nós evangélicos, nós crentes, nós que temos Cristo no coração, a morte não nos amedronta. Ela me amedrontaria se eu não tivesse certeza da minha salvação, se eu não tivesse Cristo na minha alma, se eu não tivesse convicção da minha vida espiritual. Mas se eu tenho convicção na minha vida, que ela venha mais cedo ou mais tarde. Eu quero cantar o hino da vitória. Onde está o morte, o teu ilha? Eu quero cantar uma cantiga de roda. Foste tragada pela morte de Cristo na cruz. Muito obrigado. Pastor Cícero, eu queria aproveitar porque segunda-feira é dia dos finados, né? Eu sei que diante dessa pandemia, tantas mortes, essa data de segunda-feira vai ter contornos muito fortes na vida das pessoas, porque eu mesmo estou lidando aqui com pessoas muito próximas a nós que morreram do Covid-19. Hoje mesmo morreu um pastor aqui de 80 anos, um pastor que era, a gente chamava de pastor sertanejo, porque aonde eram os lugares mais nas roças e tudo, era ele que estava lá. Um pastor muito conhecido, muito amado por nós aqui, o pastor Benjamin, faleceu por causa da Covid-19 e a gente está muito sensibilizado, os pastores aqui da cidade, da região, estão muito sensibilizados. Há pessoas familiares da igreja também, desse pastor. E eu sei que quando eu divulguei aqui a nossa live hoje, eu disse uma coisa, que quem estivesse vivendo a dor do luto, que ouvisse a gente também. E eu acho que a melhor reflexão para a gente é Cristo, é o que o pastor de forma emocionada colocou aí para nós. Mas eu queria fazer uma intervenção, eu acho que essa intervenção ela é muito boa, para aquele que vê a perda como tudo, como se não sobrasse nada. Em vez de a gente perguntar o que a gente perdeu, a gente tem que perguntar o que a gente não perdeu. Essa intervenção é uma intervenção boa para aquele que está focado na perda. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi alguém. E essa pessoa ela está tão focada que ela não consegue ver o que ela não perdeu. Então faça essa pergunta, você que está triste, desconsolado por causa do luto, da dor que a morte causa, faça a pergunta, o que você não perdeu? E eu tenho certeza que mudando o foco, há uma reconstrução. E aí você questiona para você que é cristão, você não perdeu Cristo, porque a gente não perde Ele não. Amém? Amém. Amém, meus queridos que estiveram conosco até agora. Foi um programa maravilhoso. Maravilhoso. Pensando na frase do pastor Alain, gostaria de complementar com a ideia do legado. Nós estamos no dia 31 de outubro, comemorando a Reforma Protestante, mas esse é resultado do legado deixado por vários e vários irmãos que morreram na história e que estão com o Senhor. Em Apocalipse capítulo 6, há as almas dos santos que morreram dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o sangue daqueles que morreram por conta do Evangelho? Meus irmãos, são muitos e muitos cristãos que deram a vida para que nós estivéssemos aqui. A morte para esses irmãos era uma vitória, era um ganho, como disse o pastor Enilson, porque viver é Cristo e o morrer é lucro.
Meus queridos, muitos cristãos como nós lucraram, estão mortos, mas estão com o Senhor. E que nós possamos, nesse momento, às vezes de luto que você está vivendo, pensar no legado que essa pessoa próxima a você, que morreu, deixou para você. O que ela deixou de ensinamento. O que ela deixou para você, às vezes, meditar e aprender por meio dela. Quem sabe nós não estamos precisando, em vez de temer a morte, aprender com a morte cada vez mais. E Jesus deixou um legado para nós. Jesus venceu a morte. E disse lá em João capítulo 14, não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para que serve a morte, meus irmãos? Para nos levar para casa. Nós um dia nos encontraremos, né? Todos vamos nos encontrar um dia e vamos ver aqueles entes queridos que morreram. E que hoje, para nós, é tristeza, mas num futuro breve será grande alegria. Quero agradecer aos queridos que nos acompanharam. Deus abençoe a cada um. E também aos pastores que estiveram conosco. O Rai está dizendo aqui, quantos milhões de cristãos perseguidos por sua fé em Jesus morreram pela causa de Jesus. Exatamente. Né? Exatamente. Eu também queria dizer para o Raiz que nós vamos fazer um programa sobre a reforma. É porque quando a gente pensou nesse programa, a gente pensou no dia de finados, que é segunda-feira, né? Mas o dia da reforma, nós vamos falar sobre isso, que é muito importante, porque esse legado histórico é fundamental da nossa fé também. Amém. Eu quero agradecer a todos e meu amigo, o pastor Luiz Fernando, que é o batista mais pentecostal de Belo Horizonte. Só falta ele falar em língua. Gosto desse moço há mais de 35 anos, eu convivo com o pastor Luiz Fernando, sempre essa pessoa maravilhosa, um vasto conhecimento bíblico, e tem uma coisa, para ele não precisa atualizar a Bíblia. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Meus queridos, então... Pastor Edmilson, pela presteza dele em participar do programa. Um grande amigo, um pensador, né? Um nome na Assembleia de Deus, e para nós foi muito rico. Obrigado. Amém. Obrigado, Alan. Muito obrigado, Cícero. Valeu. Ok, valeu, obrigado, meus bom. queridos. Obrigado, pastor Alan, da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Montes Claros. Obrigado, pastor Luiz Fernando, da Igreja Batista da Aliança no Caiçara, em BH. Obrigado, pastor Enilson Rederick, da Assembleia de Deus. Até a próxima oportunidade. E agradeço aos queridos que estiveram conosco. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. O programa Teologia em Debate refletirá sobre os grandes temas da teologia cristã e também sua aplicação na nossa vida. Ele é feito para você, pastor, líder, obreiro e discípulo de Cristo que deseja aprimorar seu conhecimento e piedade. Você é o nosso convidado. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e